Bom dia, pessoal. Estamos chegando aí para mais uma aula técnica. Esperar o pessoal entrar aí um pouquinho, para a gente já inicia. Nossa, pode ir. Então, vamos lá, pessoal, para mais uma hora técnica. O objetivo aí, mais uma vez, é trazer um conteúdo bacana para vocês, soluções técnicas. Vai para os seus clientes, trazendo essas soluções. Também para vocês trazerem algumas dúvidas, né, aí da ponta para a gente compartilhar com a gente. Então, o foco da hora técnica é criar um espaço técnico, acessível e direto, né, com foco numa horinha ali, a gente trazendo sem barreiras no conteúdo, onde vocês trazem as dúvidas de vocês e a gente tenta resolver. Também vamos apresentar aqui conteúdo de uma forma simples, mas também técnica. Foco é do conteúdo prático, discutir as normas, segurança e tecnologia, e, como eu disse, ouvir as dúvidas de vocês, né? Trocar essas experiências e poder escutar vocês também. Então, fiquem à vontade aí durante a apresentação para trazer as dúvidas de vocês. A gente vai lendo, né, conforme a apresentação vai desenrolando e a gente vai tentando resolver. Então, é bem importante que vocês compartilhem as dúvidas de vocês, não fiquem com vergonha e é isso. Então, o conteúdo dessa vez é microrede, trazendo aí como trabalhar com energia solar em sistemas de armazenamento. Então, fazendo essa integração com sistemas híbridos, né, potencializando esses sistemas. E o convidado, mais uma vez, é o Marcelo, que já está aí sempre com a gente, um cara muito bom nessa área, sabe de tudo e vai ajudar a gente mais uma vez aí nessa, nesse assunto. Então, eu passo a bola aí para você, Marcelo. Muito Beleza, obrigado mais uma vez por estar com a gente aí e bora. valeu. Obrigado, Derek. Obrigado, pessoal, aí pela presença hoje aí na nossa hora técnica, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu vou deixar o chat aqui, tá? Então, eu vou colocar a minha apresentação aqui, que ela é bem breve, bem direta, bem objetiva, Vou parar de para a gente compartilhar aqui. entender, né? Ah, tá. Posso compartilhar aqui? Pode, Eu estou pode. com o chat aberto aqui, então o pessoal pode levantar a mão, tá? Durante o Eu também vou te bate-papo falar, aqui. qualquer coisa eu te falo aqui também, eu vou lendo aqui as Perfeito. dúvidas e vou te interromper no meio da apresentação, caso surja aí alguma. Perfeito, tá? A ideia é ter realmente um bate-papo, né? E não eu ficar falando sozinho aqui. Então, conforme as dúvidas forem surgindo aqui no meio da apresentação, pode ir pedindo aí, jogando no chat, tá? Aqui eu coloquei, ó, microrede de integração com microinversores. Eu gosto de... depois a gente vai entender um pouquinho melhor por que que é tão legal você fazer esse tipo porque basicamente é um retrofit. Quando a gente fala microrede aqui, como a gente vai ver, a gente vai estar aplicando em um cliente que já possui algum tipo de sistema fotovoltaico, né? Então, pelas características da microrede, ela casa muito bem com o microinversor, né? Se for um inversor on-grid, às vezes é mais vantagem, é mais eficiente, mais simples, você simplesmente colocar o híbrido no local, né, e eventualmente retirar o on-grid que você tem lá. No caso do microinversor, ele fica bem mais interessante você fazer uma microrede, tá? Então, a gente vai focar um pouquinho nisso. Mas primeiro, vou pegar aqui o que aconteceu. Primeiro eu vou tentar passar aqui. Pronto, passei. Para a gente entender um pouquinho, quando a gente fala microrede, existem vários tamanhos de microredes, né? Existem micros de pequeno, médio e grande porte,
né, que é como seriam as virtual power plants, né, que são quando a concessionária faz uma lógica e integra um monte de sistemas híbridos. Isso é bacana, né? E é bacana e está sendo utilizado em muitos países e está crescendo, tá? Já tem alguns projetos de P&D no Brasil, então essa é uma tendência legal de a gente já ficar ligado nisso, tá? O que seria, então, uma microrede, tá? Basicamente, ela é formada por esses 3 pontos aqui, ou esses 3 elementos, né? Fontes de energia. Primeiro, pode ser solar, pode ser eólica, pode ser os dois misturados, né? A Solax agora lançou uma atualização para uma linha de inversores, em que ela aceita também, na entrada dela, além de você ter o fotovoltaico, o MPPT para rastreamento de curva de gerador eólico. Então, dá, inclusive, para você misturar os dois numa mesma aplicação, tá? Mas isso falando de uma forma geral também, tá? Então, você vai ter as fontes de alimentação, você vai ter que ter cargas, né, para consumir isso, e uma parte inteligente, né, que seria aqui a parte de baterias, armazenamento, que faz toda essa gestão. Eu tenho fontes, eu tenho cargas, eu tenho armazenamento, eu tenho a concessionária, né? Então, eu tenho que ter esse controle inteligente aqui, que no nosso caso, na nossa microrede que a gente vai falar, não é desse tamanho aqui, né? Seria uma microrede de realmente pequeno porte, que seria uma microrede aqui dentro de uma residência, né? Aqui a gente está falando uma microrede aqui como se fosse por exemplo, um bairro ou uma cidade, né? No nosso caso, vai seguir o mesmo princípio. A gente vai ter fontes de energia, a gente vai ter o armazenamento e o controle inteligente, né? Juntamente aqui com as cargas, né? Que vão consumir, obviamente, essa energia, né? Senão não adianta muito, tá bom? Então, basicamente aqui, ó, vamos dizer assim, a formalização dessa microrede, né? Ela é um sistema localizado e autônomo de geração e distribuição de energia, capaz de operar tanto on-grid quanto off-grid, que é basicamente o que os sistemas híbridos vão fazer, tá? Então é isso. Aqui eu vou apresentar como que funciona para a gente fazer uma microrede onde eu tenho. Então, fontes de energia, no nosso caso aqui, eu estou dando um exemplo com um microinversor, tá? Que é um exemplo prático, é um exemplo que é uma aplicação real que já foi instalada aqui no Brasil. E então você tem fontes de energia, você tem a parte inteligente, que é o inversor que vai fazer toda essa gestão, e você tem também o armazenamento, né? E aqui você tem as cargas, que a gente separa aqui, tá? Então, trazendo para nossa realidade aqui, quando é que a gente vai utilizar esse recurso da microrede, tá? Normalmente, vai ser quando a gente vai fazer um retrofit, né? Então, por exemplo, eu vou chegar num cliente para aplicar uma microrede aí de pequeno porte, né? Esse cliente, por exemplo, ele já tinha os inversores on-grid, né? Eu já tinha um inversor on-grid, é o que a maioria dos nossos clientes hoje já tem, né? Já tem um sistema on-grid. Então, no sistema on-grid, ele fica ligado aqui, falhou a concessionária, parou completamente a geração, né? Acabou a geração. Quando eu vou fazer uma microrede com um inversor híbrido, tá? O que vai mudar aqui na minha instalação? Basicamente, do ponto de vista dos inversores on-grid, tá? Do ponto de vista dos inversores on-grid. Muda só o ponto de conexão. Antes você conectava eles aqui, ó, direto na concessionária, né? Agora você vai tirar esse inversor ou esses microinversores da concessionária e ligar junto aqui, ó, com a porta EPS do híbrido, né? Quem já tem aí um pouquinho de conhecimento na área, né, na parte de híbridos especificamente, sabe que eles têm 2 portas, né? Uma porta que é a que vai conectada na concessionária, que é a porta que você usa para fazer a parte de exportar a geração, eventualmente importar aqui para carregar a bateria, né? E a porta EPS, né? O que você faz na porta EPS? É onde você liga as cargas prioritárias, que são as cargas que, quando falha a concessionária, isso aqui são cargas comuns, né? Cargas de alta potência. O que é uma carga de alta prioridade, né? Iluminação, geladeira, né? O que quer que seja, o cliente que define o que é isso aqui. Mas o que é importante aqui no nosso ponto? Quando falha a concessionária aqui, ó, a porta grid, ela ativa o antilhamento, então ela desliga toda essa parte aqui. Então isso aqui fica todo desenergizado. O que é energizado durante a falha da concessionária? A porta EPS. Então aqui na porta EPS você vai ter lá tensão e frequência para alimentar as minhas cargas, né? Para mim continuar trabalhando, para mim conseguir entrar em casa, para mim ter, né? Para mim ter um mínimo de iluminação aqui para saber para onde que eu estou indo, dentro da minha casa, enfim, né?
E aí, o que que acontece? Durante uma falha diurna, percebo que aqui, ó, eu posso ainda, nesse sistema aqui, ó, colocar alguns módulos fotovoltaicos se eu quiser no híbrido, né? Mas, normalmente, se eu for fazer a microrede, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, né? Ou eu coloco tudo no híbrido, ou eu deixo tudo fora, tá? Mas é bom a gente saber que tem a possibilidade também de colocar módulos no híbrido, tá? Bacana. Então, falhou a concessionária aqui. Percebam agora o seguinte. Durante a operação on-grid, né, a porta grid aqui, ela é conectada na porta EPS através de um sistema de bypass, de relés, né, chaves eletromecânicas. Então, a carga aqui é alimentada pela concessionária, normalmente. Consequentemente, os inversores aqui também serão, né? Então, ele está basicamente conectado na concessionária aqui, certo? Então, no modo on-grid, a operação dele aqui é normal, não tem nenhum mistério, né? Vai ter tensão da concessionária, ele vai gerar a potência dele, absorve aqui nas cargas, né? As cargas que estiverem ligadas, se tiver excesso, vai ser jogado aqui para a concessionária, absorve aqui, se tiver ainda excesso, vai para a rede pública, né? Supondo que você não tenha nenhum tipo de controle de exportação. Aqui é um ponto importante, de que gera algumas dúvidas em alguns casos. Durante a operação on-grid, perceba que o inversor aqui da Solax, ele não tem nenhum controle sobre o inversor on-grid, tá? Então, por exemplo, se ele não tiver controle de exportação, o inversor da Solax não vai ter efeito nenhum sobre isso. Ele vai continuar não tendo controle de exportação. Tá? Já surgiram algumas dúvidas assim, durante o on-grid se ele consegue controlar, porque no off-grid ele controla também. Mas como a gente vai ver, são casos bem diferentes, tá? Aí aqui, ó, o que acontece? A gente pode também colocar esse medidor, ele é um medidor opcional, o TC sempre acompanha, né, o produto, os inversores da Solax, então você instala ele normal, mas esse medidor para microrede, ele é opcional, tá? Por que é interessante colocar ele? Se você colocar esse medidor na microrede, você vai ter a medição, você vai ter o diagrama unifilar bonitinho da tua aplicação, incluindo a microrede, então você consegue também visualizar. Se você não coloca esse cara aqui, quando você olha o diagrama da tua aplicação, fica basicamente o sentido do fluxo da carga, fica da carga para a concessionária. Entendeu? Essa é a diferença de colocar ou não esse medidor. Para a operação da microrede, não muda absolutamente nada. Tá bom? Até que eu deixei destacado aqui que ele é um opcional. Tá? Então, modo on-grid não afeta em absolutamente nada aqui. Tá? A gente vai ver que depois essa operação no modo on-grid, ela gera um dos limitantes, que é essa potência aqui tem que ser maior, né? Para suportar toda a potência desses caras aqui. Tá bom? Beleza. Falha a concessionária, energiza somente a porta EPS. O que acontece? O que vai acontecer com esses caras que estão aqui? Ok, falhou a concessionária, está durante o dia, obviamente, eu tenho radiação aqui. Ele vai perceber a tensão e a frequência aqui, e para ele está tudo certo, eles vão entrar em paralelo aqui com as cargas prioritárias. Olha que interessante. Agora eu tenho uma microrede, eu tenho uma rede operando de forma ilhada, né? Então, eu tenho uma geração com outra geração que possui o armazenamento, todo mundo se coordenando para quê? Para alimentar essas cargas aqui. Legal? Então, vamos lá. Bacana, esse é o princípio básico da operação dela. Agora, a gente tem dois pontos que são cruciais para a gente observar aqui no dimensionamento dessa microrede. Percebam o seguinte, né? Eu falei que no modo on-grid a gente tem o bypass aqui, né? Grid EPS. Então, essas cargas aqui é como se elas tivessem um grid, normalmente, só elas são ligadas através do inversor. E esse é um ponto importante, elas são ligadas através do inversor. Agora, imagina o seguinte, tá lá, meio-dia, sol torrando. Os micros aqui estourando de gerar, né? Que micro gera pra caramba. Tô com pouquíssima carga aqui, quase nada. Imagina lá, carga prioritária, muitas vezes iluminação de dia desligada, internet, sei lá, tá tudo baixo aqui a carga. Para onde que vai toda essa potência aqui? Né? Vamos supor aqui que a bateria não está carregando nesse momento. Ela vai vir toda para a concessionária, né? Então percebam que toda essa corrente elétrica que os micros estão gerando aqui está vindo para onde? Ó? EPS grid. Então esse é o primeiro ponto de atenção que a gente tem que ter. A potência do híbrido aqui tem que ser maior. A gente fala que a potência do EPS tem que ser maior, mas como a do híbrido é igual a EPS, eu já simplifico, né? A potência do híbrido aqui tem que ser maior que a potência dos micros ou dos inversores on-grid, tá? Por esse motivo, se não tenho carga, a geração está máxima aqui no on-grid, por onde que circula toda a corrente elétrica? Por dentro do híbrido. Então, ele precisa suportar isso de forma
tranquila, de forma contínua, todo dia, durante quanto tempo? Durante 10 anos, que é a garantia dele, entendeu? Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse ponto, né? Beleza, então essa é a limitação do modo on-grid. Mantenho o meu sistema aqui menor que a potência desse cara aqui. Percebeu por que eu falei que o micro é mais interessante muitas vezes do que o on-grid? Porque às vezes a potência aqui já não vai casar. Às vezes eu tenho já, vou colocar, sei lá, um SPT, né? Um split phase aqui, 6, 7 kW. Pô, às vezes eu tenho já aqui o meu de 8, 9, 10, já me complica, né? Micro não. Eu posso ter lá 20 micros, né? Eu tenho lá cada um com o seu barramento CA descendo, eu pego, divido os micros, pego lá um grupo, 2 grupos de micro até dar a potência que eu preciso e conecto aqui na EPS. Acabou, né? Muito mais tranquilo, né? Muito mais tranquilo. Nada impede de aqui ser um string normal, um string on-grid, nada impede, tá? A não ser esses pontos que a gente está comentando agora. Então, ponto 1, tem que poder exportar essa potência aqui, tá? Beleza, e agora no modo off-grid, tá? Entrou em off-grid, perceba o seguinte, esse grupo aqui de on-grid vai entrar em paralelo com essas cargas aqui. Para eles, isso aqui é a concessionária, né? Então, imagine o seguinte, ele não tem controle de exportação aqui programado, né? E mesmo que tivesse controle de exportação programado, qual que é o tempo de resposta desse controle de exportação? A gente não poderia confiar nisso, né? Vamos lá, não tenho carga aqui. Mesma situação, falhou lá a concessionária, meio-dia, não tem ninguém em casa. Pô, os micros tornando de gerar. Carga baixíssima. Para onde que vai ter que ir toda essa potência que esses caras estão gerando? O que vai acontecer? Eu ativo a carga da bateria. Né? Então, agora, a bateria ela vai se comportar como uma carga ajustável. Então, assim, tem um monte de potência aqui, tenho pouca carga aqui, eu jogo para essa segunda carga minha aqui, ajustável, que é a bateria. Percebeu como a bateria vai se comportar agora? Beleza, esse é o cenário 1, né? Que é a geração, o cenário B aqui, que seria a geração fotovoltaica maior do que a carga. Então, todo o excedente da carga vai vir para a bateria. Até o limite máximo. Qual seria o limite máximo dessa aplicação? Zero carga e máxima geração aqui, né? Então, olha só, a máxima geração aqui não pode ultrapassar a máxima capacidade de carga da bateria. Senão a gente vai ter um problema. Certo? A gente vai ter uma instabilidade na microrede e ela pode se desligar. Então, primeiro ponto, no modo on-grid tem que suportar tudo isso aqui. Então, potência desse maior que esse aqui. No modo off-grid agora, como a gente já atendeu o modo on-grid, né? Então, a gente não precisa mais uma vez conferir se no off-grid ele vai ser maior, porque ele é, né? A potência da bateria que vai ditar agora, a potência máxima da bateria a gente pode utilizar aqui, por quê? Não precisa ser exatamente a padrão. Pode ser a máxima da bateria. Por quê? Agora aqui, o inversor, ele pode modular a frequência aqui para controlar a potência desses micros, que é o que ele faz. Então, vamos lá. O que acontece? Ok, beleza, estou com toda a potência aqui, estou sem carga, estou jogando para a bateria. Legal. O que está acontecendo com o estado de carga da bateria? Estou carregando ela, né? Está subindo. E aí? Beleza, cheguei em 100%, e agora? Né? Aí eu já tenho outro problema. O que ele faz para evitar isso? Ele faz uma modulação da frequência na EPS. Né? Como que é essa modulação de frequência para a gente entender? Olha só. A gente tem um documento inteiro que fala todos os detalhes da microrede, mas eu acho essa uma das partes fundamentais para a gente entender como ele se comporta. Tá? Que é esse documento aqui. Então, olha só. Aqui, ele, inclusive, está com o exemplo da frequência em 50 Hz, mas vocês leiam aí 60. Tá? Então, a gente vai estar em 60 Hz aqui até a bateria atingir um SOC de 80%. Então, ele vai estar 60 Hz normal, o microinversor lá pode estar gerando o máximo, ele vai estar jogando na bateria. Chegou em 80% aqui, ele já pode começar a limitar. Então, vamos lá. De 80 até 90, ele vai subir de 60 até 61 Hz. Pergunta, por que ele faz isso? O que isso muda aqui, subindo a frequência? Vamos lá. Esses caras aqui, né? Esse inversor aqui, microinversor, o que quer que seja, para operar em paralelo com a rede elétrica brasileira, até 7,5, né, kW, precisa ter em metro. Né? Um dos pré-requisitos do Inmetro é o derating de potência em sobrefrequência. Ou seja, conforme eu subo a frequência da rede aqui, o inversor on-grid aqui, tem que baixar a potência dele.
Tá? Esse é um dos ensaios que todo equipamento que tem metro passa para ver se ele está de acordo. Certo? Então, é para isso que serve essa elevação de frequência. Então, subo frequência, o que acontece com a potência do micro vai começar a baixar. Né? Por quê? A potência da bateria, isso é interessante, e essa lógica já está toda implementada no inversor, isso que é o mais interessante ainda. A potência da bateria depende de, basicamente, a potência que uma bateria consegue suprir. Se você olhar o datasheet, você vai sempre ver que tem potência máxima e a padrão. Né? Esse gap entre máximo e padrão é definido por dois parâmetros principais. Um deles é isso aqui, o SOC, o estado de carga da bateria. Tá? E o outro é a temperatura das células. Então, assim, se o inversor detectou, se o BMS indicou que o limite de carga dele está sendo atingido, mesmo que o SOC está baixo, por exemplo, está uma temperatura muito alta ou muito baixa, ele vai começar a fazer esse acréscimo de frequência antes, justamente para proteger a bateria e proteger a estabilidade da microrrede, para ele não precisar se desligar. Tá? Então, isso tudo já vem implementado no inversor. Tá? Então, beleza, aí continua subindo aqui, né? E a potência aqui vai baixando. Ultrapassou de 90 até o 100. Quando ele chegar próximo de 100 aqui, ó, ele já vai estar em 53. Ele vai ter desconectado aproximadamente por aqui, ó, tá? Ele sempre vai deixar uma pequena folga na bateria. Até porque se a gente está carregando a bateria totalmente, tá sobrando bastante energia. Para garantir a estabilidade, tá? Então, por que eu digo que o micro vai ter desconectado aproximadamente por aqui? Porque o padrão do Inmetro é 62 Hz. Né? Em 62, qualquer sistema on-grid precisa se desconectar. Então, ele tem que ter o derating de potência, eu vou subindo a frequência, ele baixa a potência, chegou num ponto, ele se desliga totalmente, porque ele não pode mais estar... Assume-se que o sistema já perdeu o controle por excesso de potência. Né? Então, ele tem que se desconectar. Beleza, desconectou o micro, o que o inversor híbrido vai fazer com a frequência? Volta para nominal, volta para os 60 Hz. Certo? Aí o que o micro faz? Ó, voltou para 60 Hz, então vou contar aqui, ou o inversor, vou contar aqui para voltar essa operação. Tá? Então, esse é o cenário mais extremo. Normalmente, o que vai acontecer? A gente vai ficar no meio desses dois aqui, ó, mudando entre A e B. Né? Então, vamos lá. Aqui a gente estava num cenário onde sobrou fotovoltaico, né, para jogar para cá. Agora, no cenário oposto, onde a geração fotovoltaica é menor do que a carga, ele automaticamente tira da bateria para complementar a potência e continuar atendendo a carga. Então, ele fica nesses dois extremos aqui, entre zero de geração fotovoltaica e máximo de geração fotovoltaica sem carga, né, que seria o ponto onde ele desconecta. Nesse meio termo, ele fica carregando e descarregando a bateria para complementar, né, ou extrair o complemento aqui da geração fotovoltaica. Então, ele fica operando nesse meio termo. Tá certo? Pode mandar essa dúvida. Isso, beleza. Tá? Agora a pergunta é, aqui a gente tem um exemplo de um X1 SPT com duas baterias T58, né? A potência máxima da T58, ela é 4 kW, né? A potência padrão dela é 2,8. Então, vamos por aqui, com duas T58, eu poderia atender 8 kW, né? De potência de on-grid. Né? Se a potência máxima da bateria é 4, eu tenho duas baterias, né? A gente vai sempre multiplicando pela quantidade de baterias no sistema. O SPT lá, que é o split phase, é 6 kW. Né? Então, o limite aqui, ó, vai ser sempre ou a bateria ou o inversor. Um dos dois. Você vai olhar qual é o menor. Então, no nosso caso aqui, o limite era 6 kW. Mas com 14 e Q7 aqui, que eles têm uns 300 VA mais ou menos de saída, dá uns 4 kW. Então, ficou bem uma microrrede assim, bem tranquila, bem estável, nada no limite do inversor, nem nada no limite da bateria. Tá? E por que eu gosto de falar disso? Porque a gente tem os limites, mas não é interessante, talvez, você deixar isso aqui operando sempre no limite. Né? Lembrando que tem que operar aqui no limite durante 10 anos. Então, pô, talvez uns 10% de folga aí sempre é interessante, né? Falando do ponto de vista prático da coisa, né? Tá bom? Um outro ponto interessante que eu queria comentar com vocês é que é o seguinte, olha só. Como que a bateria... basicamente, aqui a gente tem um diagrama em bloco, que é o simplificado de um inversor híbrido. E o que acontece? A gente tem aqui um barramento DC, que é onde vai todo mundo aqui. A gente tem o fotovoltaico entrando aqui, vai para o barramento DC, a gente tem as baterias entrando aqui e vai ou volta para o barramento DC.
E aí tem um circuito que, ao mesmo tempo, ele é inversor, ou seja, ele pega a tensão CC aqui e joga aqui para o CA, para alimentar, por exemplo, as cargas EPS aqui, né? E, ao mesmo tempo, ele é retificador, né? Então, ele joga do CA aqui para o CC para a bateria fazer a carga, tá? Então, é usando esse link aqui, ó, CC para o CA e CA para o CC, que ele consegue fazer o controle total dessa microrede, né? Gerar a referência de 220, por exemplo, e, ao mesmo tempo, usar a bateria como uma carga ajustável para manter a microrede estável, tá? É por causa disso, são circuitos separados, tá? Na falta da concessionária, inversor híbrido, quando tiver sol, eu bateria criando parâmetros para o sistema de microgrid atuarem. É isso, exatamente, é isso, tá? A operação dele é isso, ó. Quando falta concessionária aqui, ele vai gerar tensão aqui, ó, porque o on-grid ou o micro vai estar ligado junto com as cargas prioritárias. Então, você vai ter tensão e frequência aqui para eles acharem que é a concessionária, por exemplo. E aí depois entram os dois parâmetros, que é o que a gente acabou de discutir aqui, para limitar, né, para fazer o cálculo dessa microrede. Para saber, por exemplo, quantidade de potência de inversor, quantidade de baterias, quanto de potência que eu posso ter conectada aqui. Tá bom? Mas basicamente é isso. Tá? E como você falou também, Marcelo, pode, se o sistema for maior de micros, né, pode ser utilizado só uma parte dele para ser conectado no inversor híbrido, né? Assim, Exato, aí exato. possibilita. Isso. Ele deixa o micro é legal que ele deixa mais flexível a aplicação, né? Porque senão com o string você não tem, né, muito o que fazer. O que você poderia eventualmente fazer, no caso de um string, reduzir a quantidade de módulos, mas daí assim não, entendeu? Não tem sentido, né? Não tem muito, Daí não não fica tem muita legal, né? lógica, né? Outra opção para inversores que têm configuração de limite de potência no CA, poderia ser uma opção, mas, cara, você tem que cuidar porque amanhã ou depois vai outro instalador lá, não sabe o que está acontecendo, mete o dedo aqui, volta isso aqui para gerar total, cara, aí vai te dar um problema. Entendeu? Aí pode te dar um problema. Então, o ideal é seguir isso, manter o sistema pequeno e o micro cara, é perfeito para isso. Você separa lá a quantidade certinha para atender bateria e inversor, enfim, né? E mete bala, é o mais adequado, tá? Eu tenho deixa eu ver aqui se esse vídeo está funcionando. Acho que não tá. Acho que eu tirei daqui. Tirei. Eu tinha um videozinho para mostrar, mas enfim. Aí o que acontece? A comutação, né? Então, as características dessa microrede ali que eu acabei de apresentar com o SPT, tá? Então, olha só, a comutação em menos de 20 milissegundos para atender essas cargas prioritárias, né? Simples de instalar e configurar. Cara, basicamente, o que você faz na configuração de microrede em todos os inversores, tá? Então, você vai lá, o normal que você faz, configura o safety code, né, o código do país, configura o modo de operação do híbrido, como é que você quer, quando que carrega a bateria, enfim, né? E no caso da microrede especificamente, você vai simplesmente habilitar ela e setar o limite de potência desse sistema aqui, para que o inversor saiba qual é esse limite para fazer esse cálculo daquela curva de elevação de frequência também, tá? Basicamente isso. E ainda o sistema é expansível, né? A gente consegue colocar no caso aqui, ó, como eu coloquei só mais um híbrido aqui, eu já tinha essa geração. Se no futuro eu quiser colocar mais fotovoltaico, eu posso conectar direto aqui no híbrido, né? Até quanto? Até mais 9 kWp ainda. E ainda nesse sistema dá para colocar mais 5,8 kWh de bateria, né? Sem mudar mais nada. No futuro dá para colocar mais uma bateria, né? E como a gente já falou, isso aqui é excelente para retrofit, né? Sistemas onde você já tem algum sistema operando, tá bom? E aí, agora por último, eu queria também mencionar para vocês um pouquinho esse recurso aqui, que está começando, mas é interessante vocês já terem noção disso. Está começando no Brasil, tem alguns projetinhos que estão começando a decolar com o Virtual Power Plant. Tá? O que é uma Virtual Power Plant? A gente viu que, por exemplo, uma microrede é quando eu tenho várias fontes de energia, carga, armazenamento e um sistema inteligente para fazer todo esse controle e tal, né? Você pode fazer algo similar a isso, só que espalhado geograficamente. Ao invés de você ter
uma planta única em um local, você faz isso, por exemplo, pega uma cidade, né? Pega um ramal específico da concessionária, né? Normalmente a galera faz por cidade, né? Que é maior. Então você controla vários sistemas ao mesmo tempo. Quando eu digo você controla, quem que é? A concessionária, né? Então a concessionária de energia utiliza, imagina o seguinte, os sistemas híbridos agora estão começando e cada vez mais penetrando no mercado, né? Daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, a gente já vai ter uma base de baterias e de sistemas instalados considerável, né? Aí agora imagine o seguinte, a concessionária pegando esses sistemas em uma região específica, eu tenho minha área de concessão aqui, eu quero pegar as cidades aqui todas de Itajaí. Vou pegar Itajaí aqui, vou pegar os sistemas aqui para dar suporte para o porto, né? Imagina. O que acontece? Ela pode usar esses sistemas para comandar totalmente ele, por exemplo. Agora vocês vão carregar em determinado horário. Ela dispara o comando para todo mundo, então todos esses sistemas começam a carregar as baterias. Eu preciso que vocês me absorvam mais reativo, eu preciso agora de potência ativa aqui, que está, né? Surgiu um pico de demanda. Então, é basicamente a concessionária, cara, controlando um espaço geográfico inteiro, né? Fazendo esse serviço aqui, ó, de reserva operacional. Tá? Então, esses são projetos que já estão começando agora, mas que em um futuro muito próximo pode ser bem interessante. Isso envolve também empresas especializadas só nisso, cara. Tem uma galera que o que faz? Se especializa em fazer virtual power plant. Porque imagina o seguinte, a concessionária, muitas vezes, não tem pessoal de software para fazer uma infraestrutura para controlar isso. Então, fica a dica, viu? São sempre empresas de terceiros que fazem toda essa gestão tecnológica para a concessionária. Tá bom? Os pockets Wi-Fi aí, que é o logger lá que acompanha os inversores da Solax, já tem esse protocolo também, que é normalmente o que a galera usa lá fora para fazer microrede, tá? Já está embarcado porque a gente já tem. A maior que eu tenho notícia é na Austrália, são mais de 50 mil sistemas, cara. São mais de 50 mil sistemas sobre uma única virtual power plant, tá? Então é um negócio bem interessante. Eu acho que Marcelo, tem caso... uma dúvida aqui do Carlos. Essa comutação de 20 Não, milissegundos mantém o computador ligado sem interrupção? não, normalmente não. Não, normalmente ele se desliga, tá? O que acontece? O computador tem fontes específicas que até na própria fonte vem o tempo que ela pode ficar sem energia e ainda manter o sistema ligado, tá? Mas normalmente tem que ser abaixo de 5 milissegundos, que é o que faz os no-breaks, por exemplo. A maioria dos no-breaks é até 5 milissegundos. 20 milissegundos. A questão é a seguinte, é até 20 milissegundos, né? Se tiver uma situação em que ele faça uma mutação antes disso, pode ser que sim, que fique ligado, mas a regra é não vai ficar ligado, tá? Bom, gente, o que eu tinha para passar hoje era isso sobre microrede, né? Um assunto bem pontual, né? Agora eu queria entender de vocês aí se ficou claro, principalmente, o que eu quero que fique bem claro. A parte da operação é legal entender para você saber o que acontece, né? Por exemplo, ele modula com frequência e tal, como é que funciona essa operação. Mas o que vocês precisam realmente reter aqui dessa apresentação são os limites na hora de ofertar para o cliente, né? Então, o limite do inversor tem que respeitar ele por causa do modo on-grid e o limite da bateria, né? Tem que ser também a potência máxima de carga da bateria tem que ser superior à potência do on-grid, tá? Então, é importante lembrar disso na hora de dimensionar o sistema. Tá bom? É muito bacana esses sistemas porque a gente consegue fazer esses retrofits possibilitando muita coisa, né? Sim. Pessoas que têm ali uma tarifa branca, pode fazer uma arbitragem ali para já economizar na tarifa de outra forma. Tem infinitas possibilidades, né, do que se pode Ah, fazer. sim, o pessoal, cara, e assim, ó, parece que tem eu acho que hoje quase todas as concessionárias têm tarifa branca mesmo para o grupo B, né? Na verdade, tarifa branca é Sim, grupo B, né? é. Então, assim, vale a pena, pessoal, dar uma sondada nisso e pensar, já fazer esses cálculos aí, ó, a bateria X está custando tanto, vamos ver, migrar esse cliente aqui para tarifa branca para calcular um payback só nisso, sem pensar em emergência e todo o conforto que traz, né? Pensando só nisso para trazer um atrativo a mais para o cliente, sem dúvida.
É interessante. Marcelo, só que uma dúvida nessa ligação aí da porta EPS com esses inversores, é porque eu acho que você comentou, esse inversor ele é split phase, né? Então ele é um bifásico. E Isso. como que funciona a ligação aí com esses micros? Eu não sei Fase, se fase, normal. fase Fase, tranquilamente, então. fase. Na verdade, ligar os micros fase, fase é perfeito, porque ele fica balanceadinho, certinho para ele. Não vai ter problema nenhum na microrede. Tranquilo. Lembrando, pessoal, ainda bem que você falou, tá? Ó, a única linha hoje que não trabalha com com microrede são os trifásicos da linha G4, tá? A linha Ultra e tal, esses que são para sistemas já mais comercial industrial já trabalham, tá? Aí na linha mais residencial mesmo, os trifásicos, eles não fazem microrede, tá? Então seria os mono, né? O mono 220 e o split phase, tá? Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Aproveitar aí o nosso mestre Marcelo aí Fiquem à tirando. vontade. É legal, o pessoal fez um videozinho também da operação dela. Não lembro, eu tinha tirado aqui. Tem a parte final da Dynamics também. Pessoal, também a apresentação vai ficar gravada, então se vocês quiserem tirar alguma dúvida depois que o Marcelo falou, vai estar tudo gravado no YouTube. Depois a Show. gente manda por e-mail o link para vocês acessarem, mas também vocês podem explorar nosso YouTube, que tem já as outras horas técnicas que com a Solax, com os outros que a gente já fez, então tá tudo gravado. Vocês podem lá aproveitar todos os conteúdos gratuitamente. E conseguiu achar, Marcelo, o vídeo? Não consegui, cara. É que ele tava no Instagram, eu acho que o pessoal tirou. Eu vou mostrar aqui para o pessoal, compartilhar aqui minha tela. Então, pessoal, trazendo aqui de novo, a Dynamis está com condições especiais aqui na nossa Black Friday. Então, vão lá, entrem na nossa plataforma, confiram as ofertas, está trazendo muita coisa bacana aí para a gente conseguir fechar esse mês aí com sistemas novos. Então a gente está com essa ofertas especiais aí de até 10% de desconto. Então, o link para acessar nossa plataforma tá aqui, para vocês chequem um pouquinho para vocês conseguirem ir lá dar uma conferida. É, Dá um pouquinho, só acessar, mas qualquer coisa também, o link é appdinamisimportadora.com.br, vocês acham fácil também no Google, deem uma olhadinha, tá muito bacana as promoções. E também para você conferir as nossas ofertas em primeira mão, caso e nossos conteúdos também, tanto saber de próximas horas técnicas, alguns vídeos educativos ou que a gente faz aqui para alimentar vocês com conhecimento técnico. Confira lá no nosso Instagram, vai estar tudo lá. Sigam a gente e também acessem nossa plataforma. Fechou, pessoal? Mais alguma coisa, Marcelo? Não, da minha parte era isso, Derek. Então, agradeço muito a sua presença, Marcelo. Muito obrigado de novo. Mais essa apresentação aí, ajudando muito a gente a trazer esse conhecimento para a galera de uma forma mais simples. Bacana, eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Então tá bom, gente. Obrigado aí para quem participou. Boa semana a todos e até a próxima. Boa semana. Valeu, Um Marcelo. abraço.
Encerrou já?